Boa tarde, minhas águias. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um que está chegando aqui hoje. A gente estava aqui melhorando a qualidade da nossa imagem. Antes a gente estava com a imagem muito estourada, né? A luz muito estourada aqui. Mas conseguimos chegar aqui para a glória do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar aqui sobre o sentimento que nos impede de avançar, de viver a prosperidade de Deus e também nos impede de viver o propósito de Deus. Então, se você quer saber qual é esse sentimento, talvez você já se sentiu travado, talvez você já se sentiu assim. Olha, a maioria dos cristãos hoje já tiveram esse sentimento, viu? Se você ainda não teve, você vai passar por um processo que você vai ter. E é um sentimento que na Bíblia, nós vamos ler hoje com base bíblica, tem um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que ele teve esse sentimento. Tem pessoas que pensam que esse sentimento, algum sentimento que impede de avançar é porque a pessoa não tem temor a Deus, ou é porque ela deixa de ser uma pessoa que busca Deus. E nós vamos ver hoje à tarde que esta pessoa, este homem de que nós vamos falar, ele era um homem que trabalhava na obra, que amava fazer a obra do Senhor e ele fazia as coisas com excelência. Só que ele chegou no momento em que a vida dele deu uma travada, tá bom? Fica aqui comigo, já pega, clica no aviãozinho aqui embaixo, envia para pelo menos 10 pessoas. Manda agora para 10 amigos na tua lista de contatos, para que essa palavra de Deus chegue mais longe e abençoe mais pessoas, amém? Eu quero dar as boas-vindas aqui enquanto você vai enviando. Olha aí, a Etiane tá aqui com a gente, bem-vinda. Por aí, Viagens entrou, bem-vindos. A Lena, lá de Bujuru, Lena, bem-vinda. Aqui também a Michele Romano, Juliana Thaís, sejam bem-vindas. Amém, a paz de Cristo. Sejam todas muito bem-vindas aqui. A Sheilinha, é isso? Ateliê? Sejam bem-vindas, viu? Obrigada por estar aqui comigo. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde onde o Senhor vai nos abençoar grandiosamente. Vocês vão me avisando aí como é que tá a imagem para vocês e como é que tá o áudio também para vocês, tá? Falam aí para mim se tá bom, se vocês conseguem ouvir direito, se a imagem tá boa para vocês. Pode ser que dá alguma interferência aqui na imagem, mas a gente vai continuar a live de igual maneira. Só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, certo? E se vocês estão me vendo bem. Amém? Olha aí, Helena, estou em Minas Gerais agora para glória e honra do Senhor. Amém, Helena? Então Deus abençoe aí, povo em Minas. Que bênção, nós temos aí os mineiros com a gente, viu? Helena, envia pro povo aí de Minas, tá? Envia pro pessoal, teus amigos aí. Eu tenho certeza que Deus vai usar a tua vida muito aí em Minas Gerais, viu? Amém, queridos? Eu quero orar com você. Você já fez isso? Já enviou para 10 amigos, pelo menos? Eu quero orar com você antes da gente iniciar essa live aqui, essa palavra, né? Nessa tarde. Fazia um tempinho que eu não entrava aqui ao vivo com vocês, mas o Senhor me direcionou para hoje, à tarde, para estar aqui com vocês. Devido aos trabalhos na congregação, hoje nós temos 2 congregações que a gente está pastoreando, então o tempo tem ficado mais justo, né? Atendendo muitas pessoas, mas o Senhor me direcionou para falar sobre isso hoje. E não vou prometer, mas eu quero voltar com as lives aqui, tá? Pelo menos semanais. Estamos orando, pedindo a Deus que Deus nos ajude. Mas para isso, eu preciso ver o interesse do povo, né? Preciso que essa live chegue mais e mais e mais pessoas. Então clica no avião e envia aí, convida o povo, porque nós queremos pregar a palavra do Senhor aqui. Não é nada para nós, não é nada para nosso ganho, é para pregar a palavra a fim de que o reino expanda. Jesus está voltando, enquanto ele não veio, nós precisamos viver nessa terra aqui da melhor maneira possível. Amém? E essa é a minha função, minha missão aqui. Te ajudar a viver de maneira inteligente e assertiva aqui a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar então nessa tarde. Pai, nós estamos diante de Ti. E nessa tarde, como Tuas filhas, Teus filhos, pedimos a Tua presença, Senhor. Fala conosco. Direciona, Senhor, essa live e que nós possamos receber a Tua palavra que abre a mente, transforma nosso coração e guia nosso caminho. Seja luz para os nossos pés nessa tarde, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Jennifer também chegou, seja bem-vinda, Jennifer. Bem-vinda. Jennifer tá em Bujuru? Tá em Minas?
Onde é que tá, Jennifer? Vai falando aí pra gente. Gente, quando tá rolando a live aqui, você pode e deve comentar, tá? Quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Tá aqui os comentários. Quanto mais você interagir, mais o Instagram entende que essa live tá tendo sentido pra alguém. E vai ser bênção pra alguém, né? Então, quando você interage aqui, quando você comenta, quando você clica no coração, isso faz o algoritmo do Instagram entender que ele pode entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, desta maneira, você me ajuda a chegar mais longe no reino de Deus, tá bom? Também. São José do Norte, Jennifer. Bênção, Deus abençoe todos os nortenses. Saudade desse povo. Saudade do norte. Quem sabe Deus vai aprover aí de algum momento nós poder estar aí com vocês no norte, ministrando a palavra, fazendo a obra do Senhor. Eu creio que para Deus tudo é possível, viu? Em breve quero estar aí no norte, vendo esse povo e profetizando para esse povo em nome de Jesus, amém? Amados, vamos lá. O tema dessa tarde é atitude. A atitude que impede a gente, né? Um sentimento que impede a gente de viver o nosso propósito, de avançar. E está baseado hoje, o tema de hoje, no Salmo 73, tá? Salmo 73 é um salmo de Asaf. Tem muitas pessoas que pensam que salmo é só de Davi, né? Mas tem salmo de Asaf, tem salmo de Davi, tem salmo de Salomão, tem salmo dos filhos de Asaf. Então, Asaf, ele era o maestro, ele era o regente do louvor, o líder do louvor dos tempos de Davi. E depois, quando Davi parte da terra, e Salomão constrói o templo e ele dá a inauguração ao templo, Asaf, já velho, está lá maestrando e regendo o coral e a orquestra do templo. E a tal ponto, ele era tão cheio de Deus, que quando eles tocaram, a glória do Senhor entrou, desceu no templo, a ponto de que os sacerdotes não podiam ficar de pé e não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor veio após Asaf, ou melhor, no momento que Asaf estava tocando. Porque ele não era só um músico, ele era um tangedor. E tangedor é alguém que atrai a presença, né? Então ele era um músico, ele era profeta, ele era salmista, ele tinha inúmeras qualidades. Ele era um músico profissional. Ele usou o seu conhecimento profissional para fazer com que o reino de Deus expandisse. Então ele usou todo o conhecimento que ele tinha com música para o reino de Deus expandir. E ele, durante os anos, ministrando no templo, no número 33 do Salmo, ele fala assim, ele inicia o Salmo. Se você tem a tua Bíblia aí, abre a Bíblia, pega caderno e caneta, para você receber os direcionamentos de Deus hoje aqui. Nós vamos falar sobre este Salmo que é muito forte, que a gente passa por isso na caminhada, né? Ele começa assim: certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se escorregaram os meus pés, por pouco resvalaram os meus passos, porque tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Porque não há angústia para eles, pois seu vigor está inteiro. Não passam trabalho como os outros homens, nem são açoitados como os outros homens. Portanto, a soberba os cerca como um colar, e se cobrem de vestes de violência. Os olhos saltam-lhes da gordura, conseguem com acréscimo os desejos do coração, motejam e falam com maldade de fazer violência, falam arrogantemente, põe sua boca contra o céu e sua língua percorre a terra. Por isso, meu povo se volta para eles e bebe em grandes sorbos de água e dizem: como sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis aqui estes ímpios alcançaram as riquezas sem turbação do mundo. Verdadeiramente em vão limpei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois tenho sido afligido todo dia e castigado todas as manhãs. Se dissera eu, falarei com eles, eis que a direção dos teus filhos enganaria. Quando meditei para entender isto, foi um duro trabalho para mim. Neste momento da vida de Asaf, Asaf está em uma crise. Asaf chega em uma crise e ele começa a se bloquear. E que crise era essa? Era uma crise espiritual, uma crise ministerial, onde Asaf ele começa a olhar para os outros, começa a observar as pessoas ímpias, começa a olhar para a vida daquelas pessoas que não tinham a Deus, que não temiam a Deus, e ele olhava e dizia: poxa vida, esses camaradas estão prosperando, Deus está abençoando eles estão vivendo melhor. Aqui eles falam,
Eles não têm cansaço, eles não são açoitados, eles não passam trabalho, eles continuam com o seu vigor firme, eles não passam por nenhum problema e continuam prosperando, enquanto eu que estou aqui fazendo a obra do Senhor, cuidando das coisas de Deus, buscando cumprir os mandamentos do Senhor, para mim as coisas não funcionam. Quem nunca passou por uma crise dessa? Botei a enquete ali no Insta, no Story, e algumas pessoas disseram que nunca passaram por isso. Gente, quase todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. E quando a gente olha para essa crise que ele está vivendo, ele está começando a ter uma crise, ele para e analisa, a Bíblia diz que ele quase se desviou, ele fala, eu quase me desviei dos caminhos do Senhor. E às vezes nós temos essas crises. Nós temos essas crises e o sentimento que muitas vezes nos bloqueia de avançar. Por mais duro que seja, a realidade é esta. Nós temos inveja dos ímpios. Asaf, ele confessou com a sua boca, eu tive inveja deles. Eu tive inveja dos arrogantes, daqueles que não temiam o Senhor. E talvez nós vamos falar assim, não, eu não tenho inveja, na verdade não é inveja, só acho injusto. Então o que é isso? É dizer que Deus é injusto. Eu só invejo aquilo que eu não tenho. Preste bem atenção. Quando nós olhamos essa confissão de pecado de Asaf, ele estava na igreja, ele cresceu na igreja. Mas ele analisou o seu coração e ele disse, olha, quando eu parei para analisar isso, foi duro demais para mim. Foi difícil demais para mim ver que outras pessoas estavam prosperando e que eu estava querendo isso deles e eu não estava achando justo da parte de Deus. Quantas vezes a gente chega numa crise assim? Que a gente olha e diz, não, isso aqui não é justo. Não olha o quanto que eu me esforço, não olha o tanto de tempo que eu batalho e as coisas não fluem. Como é que funciona para os outros fazem as coisas erradas. Os outros fazem de qualquer jeito e dá certo, porque que eu estou buscando fazer o certo e não dá. E esse momento é um momento muito crucial na vida do cristão, porque é esse momento que Satanás está esperando uma resbalada nossa. Aqui Asaf diz, os meus pés quase resvalaram, ou seja, eu quase desviei do caminho do Senhor. Por quê? Satanás, ele nos espera num momento, no lugar do deserto, onde nós não temos, aonde não tem saída, aonde a gente está persistindo, lutando ano após ano e parece que a coisa não flui. Satanás está esperando neste ambiente. Quando nós olhamos para Jesus no deserto, Satanás, ele esperou o 40º dia do jejum. Ele estava observando Jesus, mas ele se apresentou no 40º dia, no último dia do jejum, aonde Jesus sentiu fome, aonde Jesus se sentiu fraco. Neste momento foi um momento crucial, onde Jesus teve que usar a palavra do Senhor como seu escudo, onde a humanidade de Jesus estava aflita, abalada, normal, é um sentimento humano se sentir triste, mas esse sentimento é algo que não é definitivo, nós podemos controlar ele. O que nós sentimos não é uma verdade. O que a palavra diz que nós devemos sentir, isso deve se tornar uma verdade. Então aqui Asaf, ele diz, eu estou com inveja dos arrogantes. Quantas vezes a gente fala assim, olha, quer saber? Cansei. Quer saber? Fazem do jeito que fazem e a gente fazendo as coisas certas não anda pra frente? Eu acho que tá valendo a pena fazer o mal. Eu acho que ser correto não vale a pena nesse mundo. Entenda uma coisa. Essa passagem aqui na Terra, esse período que nós estamos vivendo aqui na Terra, é um período de gestação. Nós estamos sendo gerados para o céu. E quando nós somos gerados para o céu, traz desconforto. Essa vida aqui é uma vida de preparação para o céu. Então entenda, tudo que você está vivendo aqui, você vai precisar passar por uma evolução. O feto, ele passa por uma evolução dentro do ventre. Nós estamos sendo gerados para a eternidade. E para ser gerado para a eternidade, nós precisamos passar pelos processos da vida. Nós precisamos passar pela falta, pela escassez, para que a gente entenda a mente, os propósitos de Deus. No céu nós teremos a mente de Cristo, né? Há uma promessa para nós.
Mas aqui, enquanto isso, nós precisamos entender que nós vamos sim passar por sufoco, aflições. Só que Jesus deixou uma palavra para nós. Vocês vão ter aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E às vezes a gente pensa, o diabo vem e coloca um pensamento na nossa cabeça: tu é filho de Deus. Tu não deveria estar passando por isso. Eu lembro de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, onde eu estava meio que numa dorma, assim, dificilmente eu deito para dormir à tarde. Muito raro se acontecer isso, porque eu tô no extremo do extremo. E naquele dia eu estava cansada, eu disse pro Estevão, meu filho, eu disse: olha, eu vou dormir uns 15 minutinhos, tu me acorda. E naqueles 15 minutos, era como se Satanás tivesse dobrado o joelho dele do lado da minha cama, se acocado e dito assim: não vale a pena o que tu tá fazendo. Ele não tá cuidando de ti como ele disse que ia cuidar. E ali naquela madorma eu comecei a repreender, porque eu senti que era uma batalha espiritual que eu estava tendo. E é justamente isso que o inimigo faz. Quando as coisas ficam difíceis, ele vem pra nós e diz: ó, não tá valendo a pena. Olha, não vale a pena tu pagar todo esse preço aí. Olha, não vale a pena você obedecer essa palavra. Olha os outros. E ele começa a guiar nossa mente para as outras pessoas para olhar. Ele faz com a gente como ele fez com Jesus. Ele pegou Jesus, levou Jesus para o mais alto do templo e disse: olha aqui, se joga daqui. Ele levou Jesus para mostrar ao mundo inteiro: olha tudo que eu tenho para te dar. Só renuncia, só se dobra para mim. Satanás quis que isso acontecesse com Asaf, que ele se dobrasse para a vontade do inimigo. Ele quis fazer isso. Asaf fala: eu tive inveja dos arrogantes. E a inveja é o sentimento que nos impede de avançar. Olha só o que mais diz. No verso 13, olha o que Asaf reclama. Ele se sente inútil no verso 13. Ele diz assim: ó, verdadeiramente em vão eu limpei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois eu tenho sido afligido todo dia e castigado todas as manhãs. Ele se sentiu inútil. Dois sentimentos que estavam travando a vida de Asaf. E aquele sentimento não foi uma coisa de um dia para a noite, porque sentimento começa a remoer na nossa mente. Aquilo ali passa dias e você fica remoendo. Você fica pensando naquilo. O inimigo, ele fica todos os dias tentando fazer com que você cobice aquilo que não é seu. E um dos mandamentos é, né, não cobiçarás a mulher do próximo. E você tem que amar teu próximo como a ti mesmo. E se o meu próximo ele é arrogante, se meu próximo ele é ímpio, se meu próximo não busca Deus, eu devo amar ele igual. Aqui Asaf estava dizendo: Deus, você está sendo injusto comigo. Deus, você está fazendo eu pagar um preço que eu não preciso. Imagina essa conversa. E cá para nós, quantos de nós já tivemos essa conversa com Deus? De lançar na cara de Deus e dizer: do que adiantou? E quantas vezes você não chegou nem a falar, mas o sentimento que veio no teu coração foi de dizer: poxa vida, que injustiça. Poxa vida, não tá valendo a pena. Poxa vida, eu estou ficando para trás. E aí você se pergunta: cadê os meus sonhos? Cadê os projetos? Cadê a promessa? Aí você se pergunta: cadê a semente que eu plantei? Onde é que ela vai florescer? Onde é que ela vai frutificar? Quando que vai chegar a minha vez na fila? Então, pare e analisa. A gente só inveja aquilo que a gente não tem. E se a gente inveja e usa essa desculpa dizendo: os outros se dão bem e eu não, a gente está dizendo que Deus é injusto. A Bíblia diz que Deus não é injusto. Nós queremos estar dando uma qualidade para Deus de que Ele não é. Eu sou tudo, mas não sou injusto. Então hoje nós estamos parando aqui para analisar que sentimento que está me bloqueando de avançar. Que sentimento que está me bloqueando de viver a prosperidade em Deus. De viver a promessa, o propósito de Deus. E prosperidade não é riqueza. Riqueza é só dinheiro. Prosperidade é eu ter tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito, para viver essa vida. Prosperidade é isso. Deus quer que a gente seja próspero. Então pare e analisa hoje com você. Qual é o sentimento que está te bloqueando hoje? Quantas vezes na sua consciência, apesar de não ter falado,
Você tem proferido, né? Tem falado na tua mente essas palavras. Deus está sendo injusto. Olha a família do outro. Olha a casa do outro. Olha a empresa do fulano. Olha o ministério do fulano. Olha o ciclano, não faz nem 10% do que eu faço. E avança, e eu? Lembra que esse processo é um processo onde o Senhor está gerando em você um tempo novo. Lembra que essa vida aqui na terra é Deus nos gerando para a eternidade. E para isso nós vamos precisar passar pelos processos. Então, primeiro ponto hoje aqui, a gente inveja o que a gente não tem. Segundo ponto que eu quero falar com você aqui, a gente desvaloriza o que a gente tem. Asaf estava olhando para o que ele não tinha, mas ele esqueceu da bênção que estava sobre a sua cabeça. Quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, o povo se prostitui lá embaixo, cria deuses, tem orgias ali no meio, em culto a deuses. Moisés desce do monte com as tábuas da lei e vê aquilo e ele quebra, ele fica irritado, irado com aquilo ali. E ele grita, quem é de Deus passa para esse lado. E passou toda a tribo de Levi. Toda a tribo ali do Asaf. Né? Asaf tinha ali os gersonitas. Eu sei que da família deles ali, da descendência deles, eram os gersonitas, os coatitas. E tinha mais um que agora não me lembro do nome. Mas os gersonitas, eles eram responsáveis pelos adornos e pela adoração no templo. Então quem decorava, quem cuidava, quem adornava a casa de Deus era um levita. Quem cantava e cuidava da música era da família de Asaf ali, eram da tribo de Levi. Então havia uma promessa que neste momento, quando Moisés desce, diz vem para cá, toda a tribo de Levi passou pro lado dele, foi a única que não se contaminou, foi a única que não se prostituiu. Então aí Moisés libera uma palavra para ele e diz assim, olha, sobre vocês o Senhor deixa uma bênção hoje. Que bênção era essa? Que toda a descendência deles seriam sacerdotes, iriam trabalhar no templo, iriam cuidar da casa do Senhor, iriam ministrar no templo. E não existe honra maior nessa vida, igreja. Não existe honra maior nessa vida do que poder servir ao Senhor e ser bênção para outras pessoas. E ali ele tinha essa bênção sobre ele, então ele desvalorizou o que ele tinha. Porque ele não estava olhando para aquilo que o Senhor colocou na vida dele. E muitas vezes nós entramos nesse âmbito, nesse ambiente, de nos comparar, de olhar para o que o outro tem e dizer eu não tenho, mas não olhar para o que a gente tem. Deus, ele é justo e ele nos dá a porção que cabe a nós e que ele deseja. Até mesmo os dons são distribuídos conforme o desejo dele. Então, ele começou a desvalorizar e se sentir inútil. Cuidado com isso. Muitas vezes nós queremos o que os outros têm, mas não usamos o que temos. E vou te dizer mais uma coisa. Você só vai receber aquilo que você quer quando você der valor para o que você tem e quando você usar o que você tem. A multiplicação, ela só acontece nesse ambiente, aonde você transfere o pouco de azeite que você tem. Vamos lá para a multiplicação do azeite na casa daquela mulher? Ela chegou na casa daquela... o profeta chegou na casa daquela mulher e perguntou, o que tu tem? Ela começa a falar, eu não tenho nada. A não ser um pouquinho de azeite. Ela estava com a visão de Asaf, eu não tenho nada. Não ter nada é não ter nada. Mas Deus não faz nada na terra sem que esse algo, esse alguém, esta coisa, tenha alguma coisa. Deus não coloca nenhum ser humano na terra sem ter alguma habilidade, alguma qualidade. Deus não coloca uma planta na terra sem que ela tenha uma semente, sem que ela possa frutificar. Tudo na natureza está comunicando que há poder de frutificação, há poder de multiplicação. Só que muitas vezes a gente olha assim como essa mulher e como Asaf olhou. Eu não tenho nada. Quem tem é os outros. Eu não sou ninguém. A gente despreza a imagem e semelhança de Deus. A gente despreza a criação de Deus. Mas pastor, eu não desprezo ninguém, mas você se despreza a si mesmo.
Você está desprezando a criação de Deus. Você olha para as suas habilidades e pensa, não, quando eu for grande que nem o fulano, é aí que eu vou ser alguém. Não, quando eu tiver o resultado do ciclano, é aí que eu vou ser alguém. Não, quando você assumir a sua identidade, é aí que Deus vai começar a te usar. E o que alguém tem vai completar com aquilo que você deseja. Mas você não vai ser uma réplica nessa terra. Você vai ser uma voz, você vai ser autêntico aqui nessa terra. Foi para isso que Deus te chamou. Eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E esse pouquinho de azeite, o que o profeta diz? Ó, vai e pede vasos, muitos vasos para tua vizinhança lá. Enfim, fecha a porta. Presta atenção nesse mistério aqui. Fecha a porta da tua casa e despeja esse azeite. Te pergunto, uma botija de azeite tem quantidade suficiente para encher tantos vasos maiores? Naturalmente olhando? É claro que não. Então como é que o milagre ia acontecer ali? Era na transferência. Porque a multiplicação não aconteceu no frasco onde ela tinha um pouquinho e nem dentro do vaso, nem dentro da vasilha. A multiplicação aconteceu na transferência, quando ela decidiu transferir o que tinha no seu frasco para dentro da vasilha. É neste momento que a multiplicação acontece. Então para de olhar para aquilo que você não tem. Usa o que Deus te deu. Usa o que o Senhor te entregou. Pastora, mas eu não tenho habilidade de pregar em altar. Quem disse que é só isso nessa terra? Quem disse que é só desse jeito que nós seremos usados por Deus? Quem disse? Tem muitas mulheres aqui na Bíblia, homens de Deus. Tem um homem, não lembro se está no Antigo Testamento, mas não lembro qual dos livros que está, se não me engano é Crônicas, que fala de um homem que foi cheio do Espírito Santo para fazer esculturas de madeira e trabalhar com ouro. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer isso. Então não significa que estar em cima do altar é fazer a obra de Deus. Claro que você tem que estar dentro, né, conectado ao corpo de Cristo, sendo submissa a uma liderança para receber direcionamento. Mas ser cheio do Espírito Santo é entender que Deus quer usar as minhas e as tuas habilidades, que nós nascemos com elas e desenvolvemos também no decorrer da vida, e os dons que o Espírito nos dá após nascer de novo. Ele quer usar isso. Então para de olhar para o outro e ficar a vida inteira se comparando. Ah, porque eu não tenho o que ele tem, porque eu não sou o que ele é. Só quando eu chegar lá. Queridos, o segredo não é a linha de chegada. O segredo não é o pódio. E também não é o início da jornada. O segredo é o caminho. Jesus é o caminho. E é no caminho que nós encontramos as maiores lições. É no caminho que a gente cresce. É no caminho, usando as nossas ferramentas que Deus nos deu, que a gente vive as maiores experiências. O que seria de Davi se ele usasse uma espada? Ele não ia nem conseguir vencer um Golias. Nem força ele tinha para levantar a espada antes de vencer Golias. Ele usou aquilo que ele tinha, que ele era acostumado. Para e analisa, as pessoas só têm habilidade com algo se elas treinam muito. É que nem fazer arroz, né? Quem nunca queimou um arroz? Mas depois, treinando, você aprendeu a não queimar mais o arroz. Davi foi assim também. Você acha que de repente ele pegou uma funda e acertou um gigante? É claro que não. Ele teve muito treino, cuidando das ovelhas, né? Matando animais, né? Para proteger as ovelhas do seu pai. Ele usou a ferramenta que ele tinha. E com a ferramenta que ele tinha habilidade, o Senhor deu vitória para um povo. Entenda, não é sobre você, é sobre um povo. Deus colocou um povo nas tuas mãos. Deus colocou pessoas nas tuas mãos e você tem que usar a funda que você tem. Você tem que usar as pedras que você tem. Se hoje a tua funda é a oração, fica na oração. Ore pelas pessoas. Se a tua funda hoje é o teu trabalho profissional, faça bem feito. Faça bem feito. A Bíblia diz, faça tudo para a glória de Deus. Use o que você tem. E pare de desvalorizar o que você tem. Para de desvalorizar quem você é. Provérbios fala, o homem é aquilo que pensa. Provérbios fala, Salomão, o homem mais sábio que existiu, diz, o homem é aquilo que pensa. Nós precisamos ter a palavra inculcada no nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Quando nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, a gente cuida para não pecar. A gente tem ela como escudo, como proteção. Entende? Use o que Deus te deu. E outra máxima que eu quero deixar aqui para você. O avanço, ele não é um acontecimento lá do nada, pronto, aconteceu. Ele é uma decisão. Avançar é decidir sair do estágio A para chegar no destino B. Você sai do ponto A para o ponto B. É a mesma coisa quando você vai pegar um aplicativo, né, de trânsito aí. Você precisa saber da onde você está saindo. Você precisa saber da onde você está saindo e qual destino você quer chegar. Talvez o destino hoje é a palavra que Deus te deu. Hoje o destino é os projetos que você tem, mas você precisa saber de onde é que você está saindo. Entende? E decidir sair desse lugar que está te limitando. Esse lugar talvez de inveja. Esse lugar talvez de se sentir inútil, como Asaf estava se sentindo. Sai do ponto A, se movimenta, trabalha em cima da palavra que Deus te deu. Caminha em cima da direção que o Senhor está te mostrando. Pastora, mas é muito louco, isso aí não tem nem como acontecer. Deus é especialista em fazer coisas grandes com pessoas pequenas. Deus é especialista em cumprir promessas incríveis num cenário totalmente desfavorável. Deus é especialista. O impossível deixa com Ele. Só caminha em cima, faz a tua parte, sai do lugar que está te limitando. Faz a tua parte com Deus e Deus vai fazer o resto. Então, para você avançar primeiro, você precisa tomar uma decisão. Baseado na constância e na persistência. Muitas vezes essa decisão vai te custar renúncias, vai te custar lágrimas. Você vai contar moeda, vai ter que engolir muita coisa que você não merecia talvez, mas vai ter que persistir para avançar. Os grandes conquistadores, os homens e mulheres de Deus que conquistaram algo, eles tiveram que persistir, passar pelos processos. E muitas vezes a gente está quase como Asaf, quase resbalando o pé, quase saindo da direção que Deus deu. Por quê? Porque a gente começa a achar que Deus está sendo injusto. Imagina se Deus desse tudo para nós. Olha para a vida de Jó. Deus dava tudo para ele. Ele era muito abençoado, ele era um homem reto. Aí um dia chega Satanás em Deus e fala, olha o sentimento que Satanás teve. Ele só é abençoado assim porque tu dá tudo para ele. Experimenta tirar alguma coisa dele. Você não acha muito parecido com o sentimento que a gente tem de vez em quando? O fulano tem tudo porque Deus dá para ele, para mim não dá. Presta atenção. Às vezes é o próprio diabo que está colocando esse sentimento no teu coração. Então você tem que se levantar e ir contra isso. E aí o que fala aí no versículo 16? Olha só. Quando eu meditei para entender isso, foi um duro trabalho para mim. É difícil, né? A gente engolir que tudo que está acontecendo é culpa nossa. É difícil chegar nessa certeza de dizer, não, o quadro que está assim, a culpa não é dos outros que estão fazendo alguma coisa para mim, a culpa é minha. Tem gente que se vitimiza a vida inteira. Ah, mas é que o fulano é mal para mim. Tá, mas como você responde ao fulano? Como você se comporta perante o fulano? Porque tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você veste, você comunica. O que você está comunicando? A boca fala o que o coração está cheio. Nós não podemos deixar o que está fora contaminar o que está dentro. A Bíblia fala sobre o processo do perfumista, se eu não me engano é Eclesiastes 10, ou é Provérbios 10, fala do processo do perfumista. Antigamente eles esmagavam os ingredientes para fazer o perfume, e aí de repente eles deixaram aberto, e uma mosca caiu dentro do frasco, e uma pequenininha mosca conseguiu contaminar todo o perfume. Então muitas vezes acontece assim na nossa vida. Uma pequena coisinha contamina tudo que está aqui dentro.
Pastora, mas a pessoa que eu vivo, que eu convivo, ela é muito ruim, ela é muito difícil. Mas você tem o poder de mudar o ambiente. A unção não está no lugar e na pessoa que convive com você. A unção está sobre você. Há uma promessa para aqueles que escutam e obedecem a palavra do Senhor. Aquele que ouvir e obedecer comerá o melhor dessa terra. Isso é Deuteronômio 28. Há várias promessas para nós. Comerá o melhor dessa terra. Vai colocar o pé dele no lugar. E aquele lugar vai ser dele. Ou seja, você vai dominar sobre este lugar. Vai colocar as mãos. O que fizer vai prosperar. Se ouvir e obedecer. Se algo não está andando na tua vida, não é porque alguém está trancando. Ou é porque Deus está permitindo você ser forjado e preparado para o próximo nível. Ou é porque você está se limitando. Você quer medir quando é você e quando é Deus? Se você está fazendo de tudo, mas de tudo, sem parar. Se você está investindo energia todos os dias, sem parar. E a coisa ainda não aconteceu, Deus está trabalhando em você. Agora analisa, você realmente fez de tudo? Então você vai entender quando é você e quando é Deus que está permitindo esse processo. Os processos de Deus vêm para nos promover. Aí ele para e analisa, isso foi difícil demais para mim de pensar. Até que no verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus e eu compreendi o fim deles. Entenda uma coisa, a gente só consegue entender a profundidade dos processos que a gente vive quando a gente chega na presença de Deus. Quando a gente observa mais e fala menos. Porque no meio do problema, tudo que a gente faz é falar, é reclamar, é chorar. Mas no meio do problema, para observar. Por isso Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só. Falar menos, observar mais, ouvir mais. Então até que ele entrou no santuário do Senhor, ele compreendeu o fim deles. O que acontecia? Para ser expiado os pecados do homem, era necessário ter um sacrifício de um cordeiro. E naquele momento do sacrifício, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e confessava ali seus pecados. Então o cordeiro era imolado, né? Era sacrificado ali em perdão dos pecados. E era feito todo um ritual. E aí, as outras pessoas que não se arrependiam, elas não queriam fazer isso. Só que a pessoa que não queria fazer isso, ela se perdia na vida. Ela tinha um fim muito parecido com o daquele cordeiro. Então quando ele começou a analisar, ele começou a observar o que acontecia com os outros, ele entendeu que o que acontecia na vida dos outros era problema deles. O resultado que o outro tinha, sendo justo ou injusto humanamente, era problema deles. Cada um iria colher o seu fruto. Nessa terra, ninguém sabota a horta de ninguém. Nesta vida aqui, ninguém sabota a horta de ninguém. Nós vamos colher o resultado da semente que nós estamos plantando. Ah, mas eu estou sofrendo, pois eu plantei essa semente. Pastor, eu nunca fiz isso, mas você decidiu focar naquele problema. Você está colhendo o fruto do seu foco. Pastor, eu ando doente, pois você está doente, porque você ou não se cuidou na sua alimentação, na sua saúde emocional. Tudo é fruto das nossas escolhas. Asaf, ele decidiu, ele tomou uma decisão de observar o que Deus estava fazendo. De observar. Salomão, ele foi um dos homens mais sábios que existiu, porque ele decidiu observar. Então Deus está permitindo hoje, nessa tarde, você observar. Observa ao teu redor. Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com as falhas dos outros. Nós temos a mania de achar que todo mundo é bom, que todo mundo é incrível, só nós somos um caco. Não, para com isso. Valorize o que você tem, aprenda com os outros, os erros e os acertos dos outros. Mas procure pessoas, se modele a pessoas que estão caminhando para onde você deseja, estão caminhando no caminho reto, num caminho justo.
Tenha mentores para você, tenha pessoas onde você possa se modelar, mas não queira ser uma cópia de ninguém. A nossa jornada não tem como replicar. Nós podemos ter pessoas que nós temos como referência na nossa vida. Podemos seguir os passos dela, mas é impossível replicar a jornada dela na nossa vida. A história dela é a história dela. A tua história é a tua história e ninguém pode roubar de você. Então desfruta disso, que é algo único que você está vivendo nessa terra. Tem algo que é valioso demais e muitas pessoas estão perdendo. A maior moeda do mundo é o tempo. E pessoas estão perdendo tempo olhando e reclamando do que não tem, do que não consegue. Olhando e reclamando do resultado que está tendo. O resultado que você está tendo ao seu redor é fruto, é reflexo daquilo que você está fazendo. Como você está fazendo? Pastora, eu não tenho apoio. Quantas vezes você apoiou? Pastora, eu nunca recebo uma mensagem de apoio. Para quantas pessoas você já mandou uma mensagem? Colheita. Pastora, quando eu preciso, ninguém me ajuda. Quando é a minha vez, de descer lá naquele tanque, ninguém me leva. Mas quantos você já levou pro tanque? Quantos você já ajudou? Analisa. Na hora certa você vai colher seu fruto. Decida hoje escolher a semente que você vai plantar. E aprenda com a sua colheita a não repetir ou a multiplicar a tua colheita. E aqui nós vemos, no verso 22, ele disse: tão bruto era eu que não entendia. Eu era como um animal diante de ti. Quando ele ouviu a voz de Deus, primeiro passo para avançar, para prosperar, para viver o propósito, é ouvir a voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele viu quão falho ele estava. O quanto em falta ele estava. Ele viu que ele estava entrando numa neura, numa loucura. Cuide deste momento. Quando nós estamos em crise, muitas vezes nós vamos entrar numa neura. Sai disso. Ele disse: eu era tão bruto que eu não entendia. Eu estava como um animal. O animal é irracional. Não pensa, não analisa. E no verso 26 ele diz: minha carne e meu coração desfalecem, mas a rocha do meu coração e a minha porção é Deus para sempre. Nós vemos que há uma diferença no número 73, do Salmo 73, até o verso 16, ele estava ali totalmente aflito, angustiado, revoltado, amargurado. Mas quando ele entra no santuário do Senhor, os olhos dele se abrem. Há um chamamento do Senhor nessa tarde para nós entrar no ambiente onde o Senhor está, para nós chegar no secreto e começar a observar o mover de Deus. Há um chamamento para nós nessa tarde aqui, para nós compreender os processos na nossa vida, entender que isso não é o nosso fim, é apenas o nosso começo. É apenas onde Deus está tirando tudo que não presta, revelando aquilo que não presta dentro de nós. Nós temos a mania de terceirizar. Eu sou assim porque o outro me faz isso. Eu falo assim, eu me comporto assim porque o outro se comporta mal comigo, então até vou me afastar. Não! O Senhor está dizendo: tira essa podridão de dentro de você. Nós aqui nessa tarde precisamos nos olhar e talvez falar como Azar falou. Eu era bruto demais. Eu não tinha inteligência emocional. Eu não tinha temor. Eu não estava entendendo o que Deus estava falando comigo. Eu estava irracional. O meu coração e a minha carne pode estar desfalecendo, mas eu sei, aleluia, depois que eu entrei no santuário do Senhor, eu posso estar sofrendo as aflições dessa terra, mas eu sei que a minha rocha, a rocha do meu coração, onde o meu coração, a minha mente está alicerçada, é o Senhor. E a minha porção é Deus para sempre. Aquilo que me cabe, aquilo que vai chegar até mim virá do Senhor no tempo dele. É isso que Asaf estava querendo dizer aqui. A rocha do meu coração e a minha porção é Deus para sempre. O que tiver que vir para mim, o que eu tiver que receber nessa terra, a porta que tiver que se abrir para mim, a recompensa que tiver que vir para mim, virá do Senhor. Aleluia! Então, primeiro, você precisa entrar no santo do santo, entrar no santuário e ouvir a voz de Deus. Segundo passo,
para você avançar e prosperar, se desprender da comparação. Chega de se comparar com o resultado do outro. Veja Jesus, Ele é o teu modelo. Veja o que Deus fez na vida das pessoas aqui na Bíblia. Este é um guia para nós de vida. É uma carta de um pai, uma carta de amor escrita para os seus filhos. Então leia esta carta. É isso que vai te trazer o conhecimento de onde Deus está te enviando. Para de se comparar com o resultado do outro. E terceiro aqui, passo. Use as habilidades e o que você faz de melhor para prosperar e avançar. Quer saber aonde está a tua prosperidade? Está dentro da tua habilidade. Como é que eu vou saber minha habilidade, pastora? Pergunta para as pessoas que estão à tua volta. O que você vê que eu faço de bom? Comece a observar para que as pessoas te chamam. Comece a observar o que as pessoas desejam de você. Talvez você fale, mas eu não dou nada para as pessoas, mas você talvez é uma boa ouvinte. Aí está o caminho da tua prosperidade. Para de querer ser como os outros. Assume a tua identidade. Talvez você diz, mas eu não sei nada, pastora, o que eu sei é cozinhar, eu dou um bolinho para minhas amigas, elas gostam e tal. Está o caminho. Observa aí, está o caminho. Está escondido dentro da tua história, só que você até agora não prestou atenção. O caminho para você avançar e prosperar, aquilo que você naturalmente faz com muita naturalidade, tranquilidade. É a habilidade que Deus te deu, é o dom que Deus te deu. Está aí dentro. Prosperidade não é ter a riqueza, é ter tudo o que eu preciso para viver nessa terra e avançar e viver meu propósito. E quarto e último ponto. Você precisa, para você avançar e para você prosperar, você precisa viver o seu propósito. Se você não encontrar o teu propósito aqui na terra, de nada adianta você querer prosperar. Qual a finalidade de você avançar? A gente precisa avançar dentro do nosso propósito. O nosso propósito ele está lá na ferida que nós sofremos na nossa vida. O nosso propósito está escondido nas nossas maiores dores. O nosso propósito está ali. E nós temos tanta habilidade, tanta ferramenta para usar, para que nosso propósito se cumpra. E cumprindo o nosso propósito, nós vamos avançar e prosperar. Então muda hoje teu foco dos outros e foca em você. Muda teu foco dos outros hoje e foca na palavra que Deus liberou para você. Muda o foco das outras coisas e foca da onde Deus está te tirando e para onde Ele está te levando. Ele já te deu uma palavra, você só precisa caminhar para lá. Você só precisa hoje tirar, botar o primeiro pé, pastora, mas eu não vejo nem no chão. Mas quem coloca o pé, Deus coloca o chão. Deus faz o impossível se tornar possível. Quando? Quando um homem e uma mulher se posiciona. Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Se disponha, se coloque na brecha. Ei, Josué, só vou falar contigo quando você se levanta. Jeremias, eis que veio a minha palavra do Senhor dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro. Jeremias, você se levanta e desce, lá eu vou fazer você ouvir minhas palavras. Ei, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que lá eu te mostrarei. Vou te levar para um lugar onde eu te mostrarei. Primeiro é preciso ação. Sai do lugar que está te limitando. Entra no santuário do Senhor nessa tarde. Fala com o Senhor nessa tarde. O Senhor já está ministrando teu coração. O Senhor já está ministrando a tua vida. O lugar que você precisa sair e se desprender. Sai do ambiente de comparação, de limitação. E hoje, comece a viver a vontade do Senhor para você. Comece a viver hoje a plenitude do chamado que o Senhor tem com você. Comece a viver hoje o teu propósito. Deus já falou. Deus já te apontou. Você só precisa começar. Pastor, eu não tenho recurso. O dono do ouro e da prata está no céu. Está te vendo. Ele vai agir quando você age. Pastora, mas ninguém me apoia. Não se preocupa. O céu está aguardando teu movimento para te apoiar. Fique tranquila. Os recursos virão. As portas se abrirão quando você tomar a atitude de avançar. Decida hoje caminhar em cima da palavra que o Senhor te deu. Amém? Eu quero orar por você nessa tarde, em nome de Jesus.
O dono da promessa, o dono do tempo, ele está cuidando de você. Aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Só que hoje você precisa fazer como Asaf e converter o seu coração ao Senhor. Se arrependa agora. Se arrependa agora de tudo aquilo que você falou. De quantas vezes você sentiu que Deus estava sendo injusto com você. Se arrependa desse sentimento. Se arrependa hoje. O Senhor está aqui nessa tarde para abençoar a tua vida. Vamos orar? Eu quero orar por você agora. Feche teus olhos aí onde você está. O Senhor é o dono do tempo. A tua prosperidade virá. Somente começa a andar, o Senhor te diz hoje. Oh, aleluia. Somente começa a andar, mas você diz, Senhor, deu tudo errado até aqui. Pois é neste cenário que o Senhor vai fazer você avançar. No lugar da vergonha, o Senhor trará dupla honra. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Receba essa palavra, só se levanta hoje e avança. Tira esse sentimento de inveja. Tira esse sentimento de se sentir inútil, de inutilidade. Repreenda da tua vida, manda embora agora. Em nome de Jesus, diga, eu não aceito mais ter inveja dos outros. Os outros irão colher o que terão colher. Eu quero colher aquilo que o céu tem para mim. Comece a dizer agora, Senhor, eu tiro de mim, eu renuncio esse sentimento de inferioridade. Eu renuncio esse sentimento agora, eu aceito agora o que o céu tem para mim. Eu aceito o teu chamado, Senhor, eu aceito o teu propósito. Aleluia! Vamos orar nessa tarde. Eu sinto a graça do Senhor aqui. Eu sinto a graça, eu sinto o Espírito Santo visitando corações aqui. O Senhor está visitando nosso Brasil, está visitando Minas Gerais, está visitando você onde estiver. O Senhor está visitando você agora, te fortalecendo, te dando vigor. Aleluia! Senhor, encontra, Pai, agora esse coração que está aqui ouvindo a Tua palavra. Quantas vezes o inimigo falou para ele e para ela que eles não iriam avançar. Que era melhor eles acreditar que para a vida deles não tinha esperança. Que era melhor eles deixar de sonhar. Quantos sonhos e projetos foram engavetados, Senhor. Quantos projetos que o Senhor deu, que eles escreveram, Senhor, e eles engavetaram. Porque o inimigo fez eles se sentir mal. O inimigo fez eles focar naquilo que eles não tinham mais hoje, Pai. O inimigo está sendo envergonhado. Porque a Tua palavra está nos falando, Pai, que quando nós entramos no Teu santuário, os nossos olhos se abrem. E hoje os nossos olhos estão se abrindo aqui nessa tarde. Hoje, Senhor, eu creio, Pai, que histórias estão sendo mudadas aqui nesse lugar, nesse ambiente profético que está sendo essa live. Eu tenho certeza, Pai, que o Teu anjo está trabalhando. Toda mentira do inimigo cai por terra nessa tarde. Todo engano do inimigo cai por terra. Sentimento de frustração agora vai embora, porque nós tomamos posse da Tua palavra. Tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Senhor, nessa tarde nós tomamos posse dessa palavra. Nós recebemos do céu, aleluia, a força do Teu Espírito. Renova a força daquele que está cansado, Senhor. Multiplica o vigor daquele que não tem nenhum. Vai dando, Senhor, o vigor hoje. Novas forças, nova visão. Renovação da visão, renovação da audição espiritual. Oh, Senhor Deus, que eles sejam injetados hoje do céu. A injeção de ânimo. Que seja, Senhor, na corrente sanguínea deles no corpo, na alma e no espírito. Injetado hoje a injeção de ânimo do céu, a injeção divina do céu, Pai, que dá força para caminhar mais um pouco. O Senhor diz para você aqui, levanta, come, bebe e anda, porque teu caminho é longo. Não se canse de caminhar com aqueles que estão a pé, porque um dia você vai correr com aqueles que estão a cavalo. Você vai avançar, vai ter aceleração. Deus está falando para alguém aqui hoje, ó, eu estou acelerando. Eu estou acelerando. Tem pessoas que estão tomando a decisão hoje de tirar o foco do olhar, tirar o foco daquilo errado. Estão querendo colocar o foco onde o Senhor está falando. Ei, o Senhor está te dizendo para você aqui, ó, está tendo aceleração no mundo espiritual. Quer viver a promessa? Quer viver algo novo do céu? Então, para acelerar o processo é a obediência. Obedeça.
Tudo que ele falou, ele vai cumprir ao pé da palavra. Ele não mente, ele é fiel para cumprir. Tem alguém aqui nessa tarde que essa semana duvidou das promessas do Senhor. Se perguntou dizendo, Senhor, eu acho que aquilo que foi falado foi do homem. Tem alguém aqui nessa live que disse esses dias, dizendo assim, ó, Senhor, eu estava emocionada demais quando eu ouvi aquela palavra. Eu me emocionei demais e eu acho que não era bem assim. Ei, o Senhor está te dizendo o que eu falo, eu sou fiel para cumprir. Você pode estar num cenário totalmente contrário ao da promessa, pois é desse cenário que o Senhor vai mudar. Deus é especialista para mudar a história do dia para a noite. Olhe para José. Olhe para José. Na noite ele estava lá dentro da prisão. No outro dia ele foi governador. Só que ele passou por um processo. O Senhor está te dizendo, todo o processo que você passou até aqui está te preparando para um novo tempo. Aleluia. Receba esta palavra nessa tarde. Receba a graça do Senhor sobre ti, a tua casa. E por causa de você, teu lar será abençoado. Por causa de você, o teu trabalho, os teus colegas, a empresa que você trabalha será abençoada. Porque você carrega a unção do alto. A chave está com você. A chave do céu está com você. Receba essa palavra nessa tarde. Não abre mão desse trabalho, não. Deus está dizendo para você aqui nessa tarde. Tem gente que está pensando em desistir do trabalho que está fazendo. O Senhor diz, não abre mão desse trabalho, porque a chave está com você. Nesse ambiente o Senhor te dará vitória. Você está aí porque o céu fez uma estratégia para que você estivesse aí. E por tua causa as pessoas serão abençoadas. Por tua causa o Senhor vai mover os céus neste lugar. Não desista, o Senhor te diz nessa tarde. Aleluia. Não para. Não entregue esse departamento. Não entregue esse cargo. Não encerre esse projeto. O Senhor está te dizendo, a chave está dentro de você. A chave que abre essa porta está dentro de você. Decida hoje dar o passo que o Senhor te pede. Aleluia. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça prosperar. Que a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre ti. E que eu possa ouvir ainda os testemunhos da tua vida. E que o teu testemunho percorra todas as nações em nome de Jesus. Amém? Se essa live fez sentido para você e te abençoou de alguma forma, ela vai ficar salva. Deixa um comentário lá. Marca um amigo. Deixa um comentário daquilo que fez sentido para você, daquilo que você aprendeu hoje com o céu. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Obrigada por todos que chegaram aqui. Que Deus abençoe. Vai ficar salva. Então comenta lá, faz um comentário daquilo que você aprendeu e envia para amigos teus, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma boa tarde, em nome de Jesus.